Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer um ASMR bem interessante, lendo um pouco. E eu tenho bastante livro aqui no meu acervo pessoal, mas eu achei interessante trazer alguns desses livrinhos bem legais da editora Brasiliense, que eu sempre compro em sebo. Qualquer sebo que vocês forem, vocês vão encontrar. Inclusive tem até em PDF. Esse aqui, por exemplo, eu paguei R$8. Esse aqui não tem nem o 10, porque ele tá um pouquinho mais conservado, né? E é mais ou menos essa faixa de preço que a gente encontra. O único deles que eu já li realmente foi esse aqui, do Luiz Milanese, que é O que é Biblioteca. Esse livro, se eu não me engano, é de 94, é de 83. E ele veio até com dedicatória. Esse eu paguei R$7. Então, eu tô pensando qual desses livros, eu tenho mais ali também, mas eu tô pensando qual desses livros eu posso ler um pouquinho hoje. Uma leitura bem leve, bem tranquila. Eu tô pensando em ler esse aqui, ó, que é Londres e Paris, no século XIX, o espetáculo da pobreza. Título interessante, né? Foi escrito pela historiadora Maria Stella Bresciani. E eu tentei ler esse livro em PDF, mas não consegui, porque... Eu nem sei porque eu não consegui, porque eu acabo perdendo a atenção. Mas eu acho que eu vou ler. Deixa eu ver qual que tá entre esses dois. Entre esses três. Esse eu já li, mas vamos ver. Deixa eu ver qual que pode ser. Nossa, esse tá bem. O Nascimento das Fábricas. Eu acho que eu vou ler esse aqui, gente. Pausa para apreciar os meus bibelôs. Esses são os meus bibelôs, os meus bonequinhos que eu trouxe lá da casa do meu avô. Estavam no meu quarto. Todos eles super empoeirados. Daí a minha tia me deu uma ideia para lavar eles. E a gente lavou eles, colocou tudo em uma bacia e tirou a poeira deles. Eles estavam bem empoeirados. Olha, gente, eles são muito fofinhos. Esse aqui, infelizmente, quebrou a asinha. A maior parte desses aqui foram ganhados. Mas se eu pudesse, comprava. Eu quero frequentar mais as feiras de antiguidade. Ó, gente, que lindinho. Esse aqui, nossa, gente, os carros estão fazendo uma baixaria ali embaixo, com tanta buzina. Esse aqui a minha mãe ganhou numa cesta de quando ela estava grávida de uma das minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs, não lembro de qual delas. Ele tinha um negocinho de renda aqui, coisa mais linda, mas a gente precisou tirar pra lavar. Esse aqui, gente, eu comprei eu esqueci como que é o nome do brechó. É um brechó vintage, bem legal, eu sempre compro com ela. O nome da dona do brechó é Carol, só que eu esqueci o nome do brechó. Eu vou colocar na descrição. Esse aqui é muito fofinho também, né, gente? Muito. E aqui é ótimo porque é todo como se fosse um veludo, né?
Enfim, pessoal, era pra eu ler, eu vou ler ainda, só que eu acabo me olhando uma coisa, olhando outra e me dispersando. Só pra... Olha que coisa mais linda. Esse aqui tinha um batom vermelho, coisa linda, linda, linda. Só que eu tinha os meus primos pequenos, eles arrancaram e comeram o batom. Era da minha tia, daí a minha tia me deu pra guardar. Aqui tem um espelho. E também a gente lavou, ele é lindo. E eu uso pra fazer fotos quando eu vou publicar os meus caderninhos. Enfim, vamos lá ver a leitura agora? Olha, gente, tem uma ilustração bem bonita. É da coleção Tudo é História. Ó, aqui atrás, vamos ler aqui o que tá escrito. Bairros malditos de ruas estreitas e populosas, onde a cada passo se encontravam homens e mulheres acabados pela miséria e superexploração. Crianças seminuas apodrecendo na sujeira, sufocadas em antros sem luz e sem ar. Crimes, mendicância, violentas manifestações de rua. Gente, que pesado. E desculpa, gente, às vezes eu rio. Essa era a realidade nos bairros operários de Londres e Paris no século XIX. Cidades onde praticamente não havia diferença entre homem, trabalhador, pobre e criminoso. Ali rondava o espectro das multidões incontroláveis. Então, pessoal, a gente vê muito, às vezes, a romantização desse contexto histórico, não só desse, mas de muitos contextos históricos, períodos históricos do mundo, né, da sociedade, sendo romantizados, como é o caso do século XIX, da era vitoriana, eduardiana. Por quê? Porque a gente só pega uma parte, né, desse período, um recorte. Por exemplo, é lógico que existia o lado bonito, mas era da classe mais abastada, né? Não era dos menos favorecidos. Então, é importante que a gente sempre tenha em mente que existia mais de um lado, como existe até hoje, né? Então, vamos para a nossa leitura. Eu acho que eu vou ler só a introdução, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem um recorte, eu vou ler só a parte traduzida. Multidão sem nome, caos, vozes, olhos, passos, aqueles que jamais se viram, aqueles que não se conhecem, todos os vivos, cidades atordoantes para os ouvidos, muito mais que um bosque da América ou uma colmeia de abelhas. A tradução literal é do Victor Hugo, o escritor de Os Miseráveis. Nenhuma questão se apresenta mais carregada de compromissos para os literatos do século XIX do que a multidão. No momento em que o hábito de leitura se espalhava por todas as classes sociais, esse público em formação fazia uma exigência: encontrar sua imagem nos romances que lia. Entre outros, Victor Hugo, Baudelaire, Zola, Eugène Sue. Na França, e Charles Dickens e Edgar Allan Poe na Inglaterra, preencheram essa expectativa oferecendo à sociedade o espetáculo de sua própria vida. Ultrapassando os limites dos ambientes privados, da casa familiar, esses autores se colocaram na posição de observadores das cenas de rua e nas ruas. A multidão é uma presença, seja na sua dimensão anônima, mecânica de massa amorfa, seja na apreensão de detalhes, seus exploráveis até certo ponto.
O movimento de milhares de pessoas deslocando-se por entre os emaranhados de edifícios da grande cidade compõe uma representação estética da sociedade. As populações de Londres e de Paris encontram-se com sua própria modernidade através dessa exteriorização, admiração e temor diante de algo extremamente novo. O ímpeto para esquadrinhar e tornar legível esse fluir constante tem muito a ver com uma intenção de conhecimento que implica a prévia experiência do olhar, que divide e agrupa, que localiza e designa a identidade das pessoas por seus sinais aparentes. A esse acontecimento do século XIX, o filósofo Walter Benjamin foi sensível em seu trabalho A Paris do Segundo Império em Baudelaire. Nos propõe um caminho sedutor para uma incursão historiográfica menos comprometida com os tradicionais temas maiores da história. No lugar de um fato e sua data, uma presença que instaura seu tempo próprio. No lugar de um fato e sua data, uma presença que instaura seu tempo próprio. Preocupação semelhante com as multidões que irrompem nas ruas, inaugurando uma nova ordem no mundo. Encontramos na obra de Hannah Arendt sobre a Revolução, o espetáculo das massas, a extrema novidade dos pobres nas ruas de Paris nos anos revolucionários, exibindo suas necessidades e falando a linguagem da política. Configura para a autora a magnitude de um movimento que modifica de ponta a ponta o significado do termo revolução. Na trilha de Hannah e de Benjamin, procurei fazer dessas multidões um tema de estudo. Uma primeira incursão às múltiplas imagens da sociedade elaboradas pelos homens do século XIX. Nessa atividade exploratória de textos de literatos, investigadores sociais, médicos e administradores, uma grande surpresa, o espanto e a geral preocupação ante a pobreza que a multidão nas ruas revela de maneira insofismável. Espanto, indignação, fascínio, medo são reações diferenciadas, apontando para estratégias de identificação bastante solidárias a uma intenção de controle dessa presença desconcertante. O impacto desse acontecimento está nas páginas desse livro. E daí começam ali a rua e seus personagens, né? O homem da multidão não é um flaneiro. Nele, o hábito tranquilo se deu lugar a um toque maníaco, que tem a questão da flanesie, que é do Baudelaire, se eu não me engano, ele que traz esse termo para as obras dele. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham conseguido relaxar pelo menos um pouquinho. E até mais.